de volta com vocês. E o Paulo Henrique está falando como era a vida em Paris no século XIX, como é que Kardec andava pela cidade e tinha a sociedade parisiense numa sala, em 2 salas, né, da Passagem Santane. E aí? Era o escritório e depois tinha a sala de pesquisas, né? Que ele era como aquele que ele descrevia, né? Que tinha aquelas cadeiras todas para audiência do lado direito, atrás as janelas, e do lado esquerdo, onde era a parede contínua, tinha uma mesa comprida com várias cadeiras à volta, e ali ficavam de 2 a 10 médiuns e o secretário, as pessoas que eram ligadas ao trabalho de pesquisa. No escritório é que ele tinha os armários todos com os arquivos, com as cartas todas. É interessante que se manteve o registro de que todas as cartas dele eram com cópias. Então ele enviava uma carta e mantinha uma cópia. As mensagens todas também ele guardava e catalogava. Então ele tinha um trabalho de arquivo. Kardec também trabalhava com o que hoje a profissão que hoje se chama contador. É isso. Então ele estava acostumado em arquivar documentos, registrar tudo. E também era um pesquisador e um pedagogo. Então ele foi talhado para essa tarefa. No entanto, eu imagino a quantidade de material arquivado e você já contou para a gente que esse material... Todo se perdeu. Se perdeu todo. E a outra questão importante que estamos aqui relatando era o seguinte: vivia-se em Paris uma explosão do hábito de vida que depois vai se tornar o hábito da classe média. O hábito de consumo. Então, por exemplo, ali naquela galeria ao lado, tinha vários cafés, tinha restaurantes, tinha teatro, tinha um monte de lojas. Era um hábito, existia loja, por exemplo, que o homem ia, que seria o equivalente ao barbeiro, que você vai cortar o cabelo. Só que para a época, como os homens começaram a ter uns costumes mais complexos, mais refinados, então, quando você entrava num lugar desse, você podia ficar uma tarde inteira lá. Porque você tinha limpador de bota, você tirava as botas e dava para o rapaz que ia tirar as crostas todinhas da bota. De lama, né? Porque... Aí você tinha uma série de produtos para poder tratar o bigode e ajeitar o cabelo. Aí você tinha as luvas que se usava, o chapéu, a bengala, todos os tipos de acessórios. Então, era um lugar de atendimento para o homem, com esses detalhes todos. Existia também uma loja típica na época, que era loja de leitura. Então, você ia para lá e você pagava algumas moedas por hora e você tinha acesso, então, aos jornais, às revistas da época, livros, entendeu? Então, você, eu vou passar a tarde lendo. E aí você ia para lá e tinha todos os jornais do dia, tinha os jornais anteriores, tinha revistas. Tenho certeza que Kardec não tinha tempo para isso. Exatamente. Então, olha que interessante. Imagina as mulheres também, que como hoje, né, você tem esses hábitos de ir no shopping, de olhar loja, e nos salões de beleza. Então, na época, isso foi a grande explosão. E justamente nessa grande explosão, o casal, tanto da parte de Kardec quanto da sua esposa, que tinham condições financeiras de usufruir tudo isso, fizeram o inverso. Tem até uma fala de Kardec na Revista Espírita de 65, que ele diz assim, ele fala muito pouco da vida pessoal, né? Mas olha o que ele faz. Minha mulher, que não é nem mais ambiciosa, nem mais interessada do que eu, entrou plenamente em meus objetivos e me secundou em minha tarefa laboriosa, como ela o faz ainda, por um trabalho frequentemente acima de suas forças, sacrificando sem lamento os prazeres e as distrações do mundo aos quais sua posição de família a haviam habituado. Então ela era de uma família burguesa, de muitas posses, que vivia a família tinha o hábito de frequentar restaurantes, como era na época o hábito de um burguês, de uma classe de recursos. Isso. E eles abandonaram todos esses prazeres para um cotidiano diário, ali exaustivo, que durou os 10 últimos anos da vida dele. Porque dá para imaginar, né? A gente faz trabalhos espíritas, escreve e faz palestras e tal, e a gente sabe o tempo que ocupa. Imagino
o pouco de tempo que ele teve para fazer tudo o que fez. Lançar os livros, todo mês tinha uma revista e aquela quantidade imensa de correspondência, porque ele não fez sozinho. Não. A doutrina espírita não nasceu só na Sociedade de Paris, mas em centenas. Ele chegou a dizer que no auge tinham 1000 centros em correspondência. Então imagina ele catalogar, receber, estudar, pesquisar todo esse texto. Então ele tinha trabalho para dioturno em torno disso. E realmente ele dedicou todos os anos. Nas poucas viagens que ele tinha que fazer, que ele chegou a narrar que eram 4 ou 5 oportunidades por ano, ele alugava uma charrete, uma diligência para poder ir mais rápido. Como é que ia ser? Fora isso, ele fazia todas as suas atividades ou a pé ou usando o ônibus. Então, é muito interessante isso, porque às vezes a gente não tinha... Quer dizer, a vida de hoje é uma vida corrida, nós temos metrô, internet, e-mail, essas coisas para você agilizar, por exemplo, você vai responder uma carta. Imagina como é que Kardec ele tinha que manter essa sequência. E apesar disso, a descrição que temos dele, de quem teve contato com ele, era de uma pessoa de uma conversa agradável, animada, ele usava gestos para poder se expressar, né, que é mais próprio do italiano, né? E era festivo, né, gostava de alegre, sabe, conversar de forma animada, tal. E então não era uma pessoa rabugenta, austera, nada disso. Sisuda. Não era. Era uma pessoa que tinha uma conversa e sabia adequar a conversa ao tipo de pessoa com a qual ele estava se comunicando. Outra coisa, era hábito na sociedade parisiense que a fila fosse por chegada. Então, podia ser um operário ou um príncipe, eles iam sentar lado a lado na espera e ser atendido na sequência. Que interessante. Então, tem várias coisas muito interessantes. Isso. Então, deve ter muito mais a ser dito sobre a Paris do século XIX e também sobre o pouco que foi possível, né, resgatar da vida de Kardec e Amélie. Eu achei muito interessante você ter lembrado da participação ativa da Amélie na codificação, em todo o trabalho, porque, afinal de contas, o nome dela não está lá, mas, sem dúvida, ela esteve muito ativa. Por hoje, o nosso tempo termina, nós somos gratos a essas informações e gostaríamos que você correspondesse conosco no sentido de fazer perguntas, comentários, enfim, suas observações ou questionamentos. Para isso, você pode usar o Facebook. Então, facebook.com/TV Mundo Maior ou YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Ou então, você escreve para revoluçãoespírita@tvmundomaior.com.br e ficaremos muito contentes com a sua participação. Por hoje, um abraço e até a próxima vez. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.